Por enquanto, ninguém. Ele fica gravado, né? Ele cai no. Para o pessoal poder assistir. Para escrever no banco. Não tem ninguém. Ainda ninguém. Então, a Tia Orleans entrou. Então, nós estamos aguardando o horário. Começaremos 7h30 em ponto. Aguardando o pessoal entrar na live para nós conversarmos um pouco sobre o espiritismo, sobre esse momento de pandemia, um pouco sobre Kardec, sobre a imortalidade da alma. Então, hoje estamos aqui com o Wilson, aqui na casa dos meus pais, onde vamos fazer a live. E estamos aguardando a presença de vocês aí. Podem deixar seus comentários, se tiverem perguntas que estiverem dentro do nosso conhecimento, se pudermos auxiliar, estaremos à disposição. Então, boa noite, entrou Orleans, Bernadette, Ivana, Flávio, sejam bem-vindos. Mais alguns minutinhos nós começaremos, então, a conversar um pouco. Mais 2 minutinhos e nós começaremos 7h30 em ponto, então, a conversar sobre a imortalidade da alma, sobre esse momento de pandemia, numa visão mais espiritualizada desse momento que nós estamos passando. Pessoal, vocês podem pôr aqui no comentário, antes de a gente começar, se a altura do som tá bom, se tá ok. Isso vai nos ajudar nessa transmissão de alguns minutos que nós conversaremos. Tio Chico está lá, Ana Mara também entrou, Adriana Riz, sejam todos bem-vindos. Mais um minutinho, faremos nossa abertura e conversaremos um pouquinho. Só vou pedir para vocês se o volume se o microfone está bom, se vocês entendem bem. Está ótimo. Tá ótimo. Que bom. Bom, pessoal, chegado o horário combinado, como é a doutrina espírita, essa parte da disciplina. Então, agora às 7h30 daremos o início e faremos uma breve prece para começar a nossa explanação sobre alguns temas nessa visão espiritualizada
nesta palestra que hoje fazemos pelo nosso centro, nossa casa, que é o Centro Espíritas Irmãos de Luz, de Abelardo Luz, Santa Catarina. Então, convido a todos para um momento de concentração, que possamos fechar nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao Pai, pedindo a Ele que nos abençoe nessa noite, com toda a sua luz, nos dando sabedoria, discernimento, inteligência, nos auxiliando nas nossas maiores dificuldades, muitas vezes aquelas que nem mesmo sabemos pedir. Pedimos ao Pai que tenhamos uma noite abençoada, que não nos falte a palavra e o amparo do nosso anjo guardião. Que a luz divina esteja conosco nesse momento, nos abençoando e guiando. Que assim seja. Então, pessoal, hoje eu recebo aqui na casa, estou na casa dos meus pais, estou aqui com meu irmão Wilson, que veio de Clevelândia, para conversarmos um pouco sobre esse momento atual, sobre a imortalidade da alma, sobre esse momento de pandemia, né? Vou falar um pouquinho sobre aquela pandemia da cólera que houve no tempo de Kardec. Então, primeiramente, seja bem-vindo, Wilson. Obrigado, mano. E gostaria de boa noite a todos, sejam bem-vindos em nossa live. Que Jesus abençoe todos vós. Bom, pessoal, então eu separei um textinho muito interessante que eu encontrei, que eu recebi, escrito por Alessandro Viana Vieira de Paula. Alessandro, ele é juiz de direito, é palestrante e escritor espírita. Ele tem um grande vínculo com a revista Espírita, publicada por Kardec. E ele fez esse artigo comentando sobre esse momento de pandemia que estamos passando e citou aquela pandemia que ocorreu no tempo de Kardec sobre a cólera. Então eu trago esse artigo aqui porque acredito que nele muitas das lições que estão ali do ano de 1865, muitas dessas lições daquele ano são cabíveis, né? São totalmente aplicáveis a esse momento que vamos passando. Então, nesse artigo começa assim. Na Revista Espírita de novembro de 1865, Kardec escreveu um artigo denominado O Espiritismo e o Cólera. Eis que muitos adversários comparavam naquela época o Espiritismo com uma peste que contaminava a humanidade. Kardec, sempre educado, refutava a tese e aproveitava para escrever algo sobre a pandemia da cólera. Então aqui ele registra que no período de 45 a 60, houve a terceira onda da pandemia de cólera que ceifou milhares de vidas no mundo. Segundo alguns historiadores, essa pandemia causou o maior número de mortes do século XIX. Então, a cólera é uma doença bacteriana intestinal, causada então por uma bactéria chamada Vibrio cholerae, normalmente causada pela ingestão de alimentos contaminados ou água contaminada. Naquele artigo, Kardec cita a carta de um leitor de Constantinopla, onde teria ocorrido mais de 70 mil mortes, tendo o leitor sugerido que os espíritas de lá, pela crença religiosa, teriam sido preservados do flagelo pandêmico. De imediato, Kardec discordou da tese, afirmando que a fé espírita não poderia ser um antídoto contra a cólera, mas faz uma excelente abordagem no sentido do que o conhecimento espírita propicia uma força moral que é capaz de nos preservar de muitas doenças, porquanto esta força moral repercute no corpo físico, inclusive no sistema imunológico. Então, naquela época, a carta daquele leitor de Constantinopla, ele relatou que algumas pessoas que estudavam e acompanhavam o espiritismo, por algum motivo aquelas pessoas estavam sendo sofrendo menos pela doença, sendo atacado menos por aquela doença que acometia aquela região. Então, Kardec sabiamente cita que a fé espírita, ela não é antídoto, medicamento para que isso fosse objetivo no sentido de curar as pessoas ou simplesmente imunizar elas, mas sim que o conhecimento, que o intelecto que a doutrina espírita traz, que ela soma no ser de cada um, a forma de pensar, de ver a vida, de compreender as situações,
Isso sim, então trazia uma força moral, né? Uma força inteligente para cada um, fazendo então com que daquela forma aquele espírito equilibrado mantivesse também o equilíbrio da sua força orgânica, para que então estivesse mais resistente, né, a ser acometido então por determinada doença. Há diversos estudos que correlacionam o binômio fé e saúde, que não se limita, é claro, apenas à crença espírita. Então, hoje você sabe que você ter uma fé, ter uma crença, uma religião, indiferente da qual for, porque nós, espíritos, sabemos que o espiritismo, o catolicismo, indiferente qual seja a religião, não há sim a melhor, aquela que você indique, não, essa é a melhor. A melhor religião é aquela que te faz bem, que te traz desenvolvimento, que você se sente melhor, uma pessoa melhor, que você olha para trás e vê o quanto você progrediu, o quanto você conseguiu se autoconhecer, as suas dificuldades, né? As suas inclinações, para que então possa trabalhar e se tornar um ser humano melhor. Então você sabe muito hoje que quem tem uma fé, crê em Deus, né, no Criador, por exemplo, é muito mais difícil uma pessoa que tem uma crença cometer um ato de suicídio do que aquele que não crê em nada, né? Que acha que a vida simplesmente é esse trajeto do nascimento ao túmulo e simplesmente termina, né? E nós espíritos sabemos que não, que nós estamos aqui por um propósito, que esse propósito na Terra teve o início no nascimento e terá então o retorno nosso ao plano espiritual no momento do túmulo, né? O espírito é algo que já existia antes desse corpo de carne e osso e vai sobreviver à morte dele, assim por diante. Kardec falou do medo da morte, que atinge uma quantidade imensa de pessoas quando se instala uma pandemia. O medo patológico que vige nesse momento por si só gera um estado emocional desarmonizado, que repercute na saúde física e mental, fazendo com que o indivíduo permaneça num estado de alerta intenso, gerando ansiedade e estresse. Então, assim como naquela carta, o estado emocional, né, que aqui no caso o espírita tem com ele, devido a essa abrangência do conhecimento do espírito, ele consegue então estar se protegendo dessa ansiedade, esse estresse, porque ele compreende tudo o que vem acontecendo, né? Então, esse medo, no caso lá da pandemia, que também é muito semelhante ao que acontece agora, muitos estão com medo, com um pavor desse momento que estamos passando por esse vírus, não é então adequado ter esse medo, e sim ter se precaver, né? Se cuidar, seguir as recomendações sanitárias, tudo isso é muito importante, mas aquele temor excessivo, né? Os pensamentos negativos, tudo isso gera desarmonia, né? Podendo sim afetar até mesmo a nossa imunidade do corpo, nos propiciando então a acabarmos sendo acometido por alguma doença. Então é muito importante ter o pensamento e o eu equilibrado para que estejamos também protegidos energeticamente e no momento equilibrado tudo flui de uma forma melhor. Para o espírita não deve haver temor da morte, porque acredita na imortalidade da alma que segue viva em outras dimensões da vida, o que, segundo Kardec, serve também para sustentar a aludida força moral. Então aqui eu apenas cito, né, que Kardec naquela época já dizia que a alma, o nosso princípio inteligente, né, nós sobrevivemos à morte do corpo. E isso, mais aprofundado, meu irmão Wilson aqui ao lado irá comentar para vocês. E então o espírita tem isso, né, essa visão de que o espírito ele precede e depois sucede, né, esse corpo de carne e osso. O fato de não se temer a morte não significa que não damos valor para a vida física, tanto que Kardec expressamente fala que devemos seguir as medidas sanitárias, ou seja, o espírita segue as diretrizes e as normas das autoridades públicas, visando prolongar a vida, não por apego, mas por desejo de progredir. Veja como essa orientação
ela é uma orientação daquela época, né, de 1865, ela é totalmente compatível com esse momento que nós vivemos agora, né? Seguir então as medidas sanitárias, ao fato do espírita ter essa consciência da vida após a morte, não a temê-la, não quer dizer também que se está nem aí, né? Que é muito importante cuidarmos desta oportunidade de progresso que estamos tendo aqui, para então seguirmos da melhor maneira essa nossa jornada terrena. A oração será um recurso primordial por nos manter conectados com Deus e com as forças superiores mantenedoras da vida. Então, a oração é o nosso meio de comunicação com a divindade, com os espíritos de luz, com aqueles espíritos superiores a nós, que nos inspiram, que nos intuem, né? Que nos trazem boas vibrações para nos auxiliar nos momentos mais difíceis, né? Indiferente do qual momento for, é muito importante termos essa conexão com Deus, essa oração, e até muitos que tinham abandonado, que não oravam, estavam descrentes, só esse fato dessa pandemia, esse recolhimento nas casas, muitos voltaram a ter essa conexão com o Criador, pedindo essas forças, então, para superar esses momentos. Kardec também fala que o espírita deve mudar os seus hábitos. Vemos que o coronavírus não impôs mudanças, que o coronavírus nos impôs mudanças profissionais, familiares, sociais, de tal sorte que o espírita deve ser obediente e resignado, ajustando sua conduta às necessidades atuais, visando a saúde pessoal e coletiva. Então, esses momentos que estamos passando, indiferentemente de quem for, né, exigiu de todos nós adaptações por coisas que não imaginávamos que passaríamos agora, que seria talvez achássemos que fosse apenas coisas de filme e que estamos vivendo, né? No final do artigo, Kardec insere uma mensagem espiritual do Dr. Demir, que foi médico na sua última encarnação, e este espírito traz recomendações oportunas, aplicáveis ao período de pandemia ao qual vivemos agora. O espírito acentua a importância da higiene para se evitar os resfriados e também, além disso, a higiene, né? No caso, as precauções que temos hoje, máscara, álcool gel, para evitar não apenas o coronavírus, isso evita um monte de infecção, né? Viral, parasitária, microbiana. Então, é muito importante que mantenhamos essa higiene. O referido espírito insiste para se evitar o medo, que é pior do que o próprio mal pandêmico, que cabe ao espírita manter a calma dada pela fé e não recear a morte. Então, veja, o conselho desse espírito, que foi médico, o Dr. Demir, nos traz que precisamos sim evitar o medo, essa vibração baixa que nos acomete o corpo, né, que nos deixa mal. Temos sim confiança na vida, saber que nada acontece sem um propósito e afastemos de nós, né, todo sentimento de medo que possa então nos trazer qualquer mazela. O médico desencarnado ainda fala para não ignorar os primeiros sintomas da doença, que recomendarão medidas específicas. É claro que naquele tempo ele falava da cólera, mas também se aplica para os dias de hoje, né, os dias que passamos por essa pandemia do coronavírus. O espírito do médico enfatiza que é de extrema necessidade a confiança em si mesmo e em Deus, como fatores vitais e propicitórios de saúde. Então é muito importante ser seguro. Isso traz uma calma, uma tranquilidade, energeticamente faz muito bem para o ser. Por fim, Dr. Demir toca no assunto do temperamento espiritual, que na realidade diz respeito à nossa saúde emocional e mental, de forma que devemos evitar mágoas, ódios, tristezas, angústias, ansiedades e etc., investindo na brandura, na amorosidade, na tranquilidade e no perdão, que nos ajudarão a manter a saúde espiritual, ainda que o corpo venha a adoecer. Então é muito importante manter a saúde do espírito, cuidar do nosso emocional, né? Ter uma inteligência emocional, ter uma tranquilidade interna, confiar, extremamente confiar em Deus, porque o espírita, ele confia, ele sabe que há um propósito, que nada acontece por acaso, né?
E Deus, o Pai, o Criador, é de um amor infinito, uma justiça infinita. Então isso nos traz muita segurança, né? Isso tranquiliza o espírito de cada um. Então, esses foram os comentários sobre o artigo, né, do nosso irmão Alessandro, a qual eu li e comentei um pouco. E eu trouxe aqui só, acho que são duas questões. Certo dia que Chico foi entrevistado, Chico Xavier, e o repórter pergunta sobre a doença, né? Então, há uma pergunta que diz assim: Chico, entendemos que o nosso diálogo está longo, mas podemos dizer o que nos pensa Emmanuel quando o problema de doenças? E Emmanuel diz: muitas vezes adverte que doenças são testes que nos põem à prova a capacidade da resistência moral, ensinando-nos a valorizar a saúde do corpo e o equilíbrio da alma. Então aqui ele fala sobre a doença, né? Que até mesmo nisso há um propósito. Porque o que acontece? Se a dor ou a doença, principalmente aqui eu me refiro à dor, se ela não tivesse um propósito na evolução humana, Deus já teria tirado a dor aqui da humanidade, né? Não haveria. Mas a humanidade aqui, muitas vezes ela evolui e cresce, aprende muito mais passando pela dor do que pelo amor. Pela dor do que pelo aconselhamento, pelo sentimento elevado, né? Muitas vezes ela se mantém rastejando nas dificuldades e demora-se a se erguer, se levantar e olhar então para um propósito, um caminho de luz a qual eu possa seguir, né? Outra questão diz mais ou menos assim: Chico, desejará você contar-nos alguma coisa de sua experiência no contato de Emmanuel com respeito à atitude que devemos assumir perante as nossas próprias doenças? Chico diz: nosso amigo espiritual é da opinião que precisamos guardar calma, paciência perante quaisquer enfermidades de que sejamos acometidos, procurando ao mesmo tempo atenuá-las ou afastá-las por tratamento adequado. Então você veja, aqui remete muito ao que eu li anteriormente, sobre aquilo de que nós devemos sim atenuar, tentar afastar e nos tratarmos de qualquer mal, de qualquer doença que podemos ser acometidos. Isso pode se fazer então através da leitura edificante, do passe, de uma prece elevada, de um medicamento muitas vezes necessário. Até na próxima questão, Emmanuel diz assim: tenha serenidade, falou ele bondosamente. Você sabe sobre o cuidado de benfeitores espirituais dedicados e sob a assistência dos médicos atenciosos. Falou isso para Chico. E Chico diz assim: então devo prosseguir sob a orientação da medicina? E Emmanuel diz: claro que sim. A medicina está no mundo em nome da divina providência. Então, isso está aí, né, pela divina providência, pelo cuidado de Deus com seus filhos, conosco, para que nos traga alívio e possamos, então, aproveitarmos de uma forma melhor esta oportunidade evolutiva que estamos tendo aqui. Chico ainda questiona: quer dizer, então, que eu preciso me tratar com medicamento, né? E Emmanuel diz: com o máximo cuidado, o corpo é comparável à enxada e o espírito reencarnado lembra o lavrador. Todo o zelo do lavrador é necessário para conservar a enxada em condição de trabalhar com acerto e segurança. Então é muito importante nos cuidarmos, né? Nós faltarmos com qualquer coisa, com medicamentos às vezes é necessário, se é necessário uma ajuda intelectual, né? Uma leitura, um diálogo, isso é necessário para a nossa evolução e muitas vezes ao falharmos com isso, somos acometidos pela imprudência conosco mesmo, né? De não nos auxiliarmos. Então, é muito importante nos cuidarmos, né? Nós vemos como no artigo anterior, a qual comentei, naquela época, em 1865, a pandemia da cólera, né, aquele momento semelhante a esse agora, a qual vivemos com o coronavírus, é muito importante termos então a consciência, né, a confiança em Deus, a busca do aprimoramento em cada um, né, e manter a serenidade. A serenidade é uma chave muito importante para o desenvolvimento e equilíbrio de cada um, até mesmo nos protegendo de toda e qualquer doença.
tá certo? Minha parte, então, seria isso. Gostaria que, se vocês tivessem alguma pergunta, alguma coisa que possamos conversar, deixe no comentário, tentarei ler ali. E passo a palavra, então, ao nosso irmão Wilson, com o tema A Imortalidade da Alma, para falar um pouquinho com vocês. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu escolhi esse tema, a imortalidade da alma, justamente porque estamos nessa epidemia que o Rajan explicou bastante. Eu trouxe para vocês do livro Bastidores de uma Casa Espírita, de Humberto Fabbri, pelo espírito Luiz Carlos, uma narrativa. Ele diz o seguinte: quando nos encontramos fora do eixo central, que são as nossas potenciais divinas, terminamos por nos exaurir de tal maneira que retornamos para o seio do Criador, seja pelo processo do amor, que é a conscientização da criatura, ou pela dor. Nós, no Centro Espírita, sempre falamos que as pessoas muitas vezes nos procuram, chegam até uma casa espírita, ou pelo amor ou pela dor. E é dessa maneira que Luiz Carlos, o Espírito, nos fala sobre isso nessa narrativa. Ou vamos pelo amor, ou progredimos pela dor. Hoje nós estamos nessa pandemia e nada mais é do que uma volta ao Criador. Se nós estamos passando esse sofrimento, é porque Deus quer nos ver perto dele, quer que nós acione ele, quer que nós cheguemos até ele através das orações. É essa a forma que a espiritualidade achou de fazer com que nós voltássemos ao que nos é muito interessante, que é a divindade. Nestes momentos, né, de muitos desencarnes que nós estamos vendo aí, muitos sofrimentos, muitas dores para os familiares, para os amigos. É triste, né, não poder se despedir do ente querido. Vemos na televisão pessoas se despedindo nos últimos momentos através de telefones, através de celulares, não podendo estar ali pegando na mão da pessoa que vai desencarnar. É triste isso. É triste também não poder enterrar os familiares, que praticamente são enterrados como indigentes, sem um parente ao lado, sem as famílias ao lado. Isso é muito triste. Mas quando falamos na imortalidade da alma, queremos dizer a todos vocês que a alma, ela não finda com a extinção do corpo carnal. Ela não acaba naquele momento que a pessoa morre. Existe algo sempre sobrevive, e é o que chamamos de espírito. Então, quando alguém morre, ele não extingue, ele continua. Nossa alma é eterna, ela sobrevive sempre. Quantas encarnações tivermos, vamos ter que morrer, e o espírito continua cada vez mais elevado. Então, o espírito é eterno. Deus o criou de uma centelha divina dele mesmo para a eternidade, para evoluir sempre e ser o co-criador com ele. Então, quanto mais nós evoluirmos, mais nós ajudamos na criação, mais nós seremos co-criadores com Deus. Isso é um alento para nós, porque nós sabemos que estamos evoluindo para chegar um dia a ser praticamente perfeitos. Não vamos ser que nem Deus nunca, porque Ele é o Criador, mas vamos estar perto dele. Então é necessária as reencarnações para o espírito aprender a ser perfeito. É muito necessário. Na pergunta 166 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: o que é a reencarnação? E os espíritos evoluídos dizem: é o retorno do espírito a um novo corpo material. Então, a reencarnação é isso: morremos, vamos para a espiritualidade, fazemos alguns adiantamentos lá e viemos testar na Terra aqueles adiantamentos que nós fizemos através da reencarnação. Na pergunta seguinte, a 167,
ele pergunta: por que nascemos? Qual a vantagem de nascermos? E daí os espíritos respondem: para buscar o caminho da justiça, que são as leis de Deus. Ou seja, lá no começo daquela narrativa, falava: quem não tiver no eixo, vai voltar para Deus de um jeito ou de outro. E nessa 167 ele diz que nós voltamos aqui na Terra para buscar o caminho da justiça, que são as leis de Deus. Ou seja, para retornar ao seio do Criador. Quando nós entramos no eixo, nós estamos indo para o Criador. Estamos fazendo o que o Criador quer, seguindo suas leis, a lei do amor. É bom lembrar as palavras do Chico. Ele dizia assim, desculpe, do Cristo, ele disse assim: o meu reino não é deste mundo. O reino de Jesus não era desse mundo. Quando ele falou com Pilatos, ainda falou: o meu reino não é desse mundo. Quer dizer, eu não estou aqui para competir com o reino material. Nós também, eu, você, Rajan, todo mundo, não somos desse mundo, desta terra. Somos almas passando na terra. Nosso reino é na espiritualidade. Nós viemos, evoluímos, voltamos para a espiritualidade. Ou como Jesus nos deixou dito, que é nas várias moradas da casa de Deus. Nós podemos sair dessa terra e ir para um planeta mais evoluído, que é uma das moradas da casa de Deus que nos ajeitou para sobreviver. Esta nossa encarnação é somente um momento na linha do tempo, que a linha do tempo é eterno para nós, nunca termina. Em nosso aperfeiçoamento espiritual, passamos aqui na Terra um momento, um pedacinho do tempo, nos aperfeiçoando, até que chegaremos um dia a espíritos perfeitos. Então, logo, veja bem, nós não devemos ter medo, como a Rajan falou, porque logo estaremos todos reunidos na espiritualidade. Em 100 anos, em 60 anos, não tem mais ninguém da nossa família. Em 100 anos não vai ter mais ninguém da nossa família aqui. Estaremos todos na espiritualidade, com os nossos contemporâneos, nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, nossos filhos, e com aqueles que lá ficaram, que são muito. Nós temos várias famílias espirituais lá nos esperando. Então por que temer a morte? Nós espíritas sabemos que não acaba. Por que temer a morte? Por que temer que algo de grave possa nos acontecer com essa pandemia? Somos eternos. Podemos nos comunicar com os desencarnados. Hoje nós podemos nos comunicar com os desencarnados pelos sonhos, pelo desdobramento quando dormimos, ou pela mediunidade que todos nós temos. Então, é mais uma garantia para nós que nós estaremos com eles. E quantos deles estão se preocupando conosco nesse momento, nos acalmando, tentando nos acalmar, tentando colocar em nossas mentes coisas boas, para nós passar essa crise sem problemas. Lembrando que o temor, meus irmãos, o temor, a revolta, a ira, é alimento para os espíritos imperfeitos. Eles desejam isso de nós. Eles desejam e até influenciam nós para que nós tenhamos esses defeitos. Tenhamos raiva, tenhamos ódio, porque essa raiva, esse ódio alimenta o mal. E o mal está lutando para não cair, mas ele vai cair. Tanto é que a nossa terra está mudando para melhor. Então tenhamos fé, tudo passa, como disse Chico Xavier, tudo passa. Hoje parece a pandemia de 1865 passou. Alguns morreram, mas a humanidade continuou. A mesma coisa vai acontecer agora. Ela vai passar, mas depois tem uma vacina, passa. Mas isso é um choque para muitos. O fato de estarmos nas famílias hoje, junto, conversando, é um bem, traz um benefício para aquela família.
sempre depois do mar revolto, sempre vem a calmaria. Sempre depois da dor, o remédio cura e tudo se resolve. Eu vi agora na TV uma propaganda dizendo que tudo vai voltar à normalidade. Há poucos momentos eu ainda vi. É uma propaganda de um banco dizendo que tudo vai voltar à normalidade. Logo, logo, eles disseram. E eu entendo o seguinte: isso não irá acontecer. Não vamos voltar à normalidade que nós tínhamos. As realidades de hoje em diante serão outras, todas voltadas para o amor que Cristo nos ensinou. Basta olhar ao nosso redor que já vemos a diferença. Então, naquela normalidade nossa de antigamente, não vai existir mais. Vai existir uma nova realidade. Vamos nos amar mais, vamos olhar mais pelo nosso vizinho, pelo nosso amigo, pelo nosso irmão e vamos perdoar mais. Essa é a nova realidade que está, por isso o nosso sofrimento hoje, para aprender isso. Vamos também pensar mais em Deus. Antes do nosso nascimento, a nossa encarnação foi muito bem estudada por nós, pelos nossos mentores, pelos espíritos superiores. Sabíamos e aceitamos. Veja o quanto é importante. Nós aceitamos estar aqui nessa época de mudanças radicais no globo terrestre, que vamos progredir imensamente com essa experiência. Diz os espíritos que o fato de nós estarmos passando esse sufoco hoje é uma evolução muito grande, porque nós matamos muitos karmas que nós deixamos lá para trás, de outras vidas. Tudo que está ocorrendo com o planeta, com os povos, conosco, é para a nossa melhora, para o nosso aperfeiçoamento, para nossas mudanças de sentimento. É isso que é importante, meus irmãos, mudança de sentimento. Nós temos que aprender a ser bons. Nada está fora do contexto. Tudo está como o Criador designou. É necessário, esse choque foi necessário para essa humanidade. E se nós não se modificar, haverá outros choques. Então é interessante nós começarmos a pensar bem. Se alguns de nós sofrem alguns reveses nesses momentos, em vez de reclamar, vamos agradecer e louvar a Deus, pois será a redenção de nossos erros de encarnações passadas. Pelas informações da espiritualidade, de alguns espíritos superiores, em 150 anos mais ou menos, o planeta não será mais de provas e expiações, será um planeta de regeneração, totalmente diferente do que é agora, onde reinará o amor. Vamos ajudar então a humanidade nesse momento, com boas vibrações, rezando, emanando harmonia para todo e para a Terra. Devemos ajudar sabendo que todos, desde aquele pobrezinho, desde aquele que não está tendo comida em sua residência, até o mais rico, até aquele que estocou dinheiro que dá para sobreviver 500 anos, são nossos irmãos. Alguns erradamente, mas são nossos irmãos. Necessitam de nós. Estejamos prontos para reencarnar nela, na Terra, nessa nova era. Vai ser uma experiência ótima. Ainda mais porque ajudamos na transição. Então, nós somos co-criadores com Deus. Estamos criando uma nova realidade. Que ótimo vai ser virmos novamente daqui 150, 200 anos e ver uma terra cheia de amor. Irmãos se ajudando. Vai ser muito bom. É maravilhoso estarmos nesta época de turbulência, aqui encarnados. Se sintam abençoados por Deus, pois progrediremos imensamente em uma só encarnação. É a misericórdia de Deus. A única finalidade da nossa reencarnação é alcançar a perfeição moral. Você já sentiu isso? O que está fazendo para a tua melhora? Então, agora está na hora
de fazer aquilo que muito foi dito. Vamos meditar. Vamos ficar 10 minutos, 15 minutos num cantinho lá e meditar, entrar em sintonia com Deus, para que nós possamos receber intuitivamente as nossas melhoras. O que que eu devo fazer daqui para frente? Ou isto é bom, não é? Né? Entrar em comunicação com Deus, receber essa vibração que faz com que nem as doenças cheguem em nós. Mas temos que estar conectados com Deus. Por que esquecemos do passado? As outras encarnações, por que nós esquecemos, né? Nós já tivemos muitas encarnações. E a resposta é: para que o passado não venha interferir nesta encarnação. Saber do passado pode ser muito sofrido e interferir em nossa evolução. Imagine você lembrar que a pessoa que vive com você, a pessoa querida de você, um dia, numa encarnação passada, já te tirou a vida, ou já te traiu, ou etc. Então, o interessante é daqui para frente, é da encarnação passada para frente. Você tem que se ater a esta encarnação, fazer dela uma virtude, fazer dela um progresso. O que passou, passou. Se arrependemos do que passou, é interessante nós nos perdoarmos, interessante perdoar todos, para que daqui para frente funcione. Passado é passado. Se for necessário que você saiba o teu passado, as encarnações passadas, vai ser mostrado para você, através da mediunidade ou através de uns flashes que a divindade vai colocar na tua cabeça, de um sonho ou de alguma coisa. Mas não se preocupem com isso, se preocupem com esta encarnação. Por que muitos encarnados estão morrendo dessa doença que ataca os pulmões dos infectados? Interessante, meus irmãos. Existe uma lei da causa e efeito. O que você faz de bom, vai receber de bom. O que você faz de mal, você vai receber de mal. Então vamos à resposta. Existem espíritos espalhados em todos os países que foram aqueles do tempo da Inquisição. Então, no tempo da Inquisição, vocês sabem que foram queimadas pessoas nas fogueiras, porque eram médios na época e que se chamavam de bruxos, né? Davam remédio e a Inquisição não gostava, mandava matar na fogueira. Como morre uma pessoa na fogueira? Morre intoxicado, inclusive com o problema no pulmão, né? Outro caso é o caso do tempo de Hitler. Foram assassinados, mortos, milhares de pessoas em câmara de gás. As câmaras de gás, o que fazia? Sufocavam. Pulmão, problema no pulmão. Então é a lei de causa e efeito que está acontecendo com os nossos irmãos hoje que estão desencarnando. Não em regra geral, mas muitos deles está acontecendo isso. E isso é um benefício para esses irmãos que estão morrendo dessa forma, porque estão pagando aquilo que eles fizeram. Vou citar o caso do nosso irmão, do antecessor do Cristo, que veio, João Batista. João Batista, resumindo, ele disputou uma liderança de religião com uma pessoa na época que ele estava encarnado, antes dessa encarnação, no tempo que ele veio com outro nome, que eu não lembro agora, mas ele disputou uma facção contra outra e ele ganhou a disputa. E daí todos aqueles irmãos daquela outra religião vinham para ele, seriam seus adeptos. Mas ele era muito orgulhoso, em vez de aceitar todos eles, ele mandou matar todos eles. E matou a maioria degolado, que diz as escrituras que o rio onde que morreram essas pessoas ficou vermelho por muitos dias. E como que ele morreu? Morreu degolado. Estes são os principais resultados. Então, é lei de causa e efeito. Então, não se assustem. Para esses, é um presente de Deus. É o karma sendo apagado de seu espírito. E todos eles, meus irmãos, vão chegar lá e vão ser muito bem atendidos, vão ser muito bem acolhidos pela divindade. Nenhum deles vai se perder, porque eles passaram, cumpriram sua obrigação,
e agora estão voltando para o reino dos céus. Hoje, a maneira que está vindo para nos ajudar são as crianças índigo e cristal. São espíritos que vieram ajudar a humanidade nesta época de transição para um mundo regenerado. Muitos espíritos de luz estão encarnando também na Terra. Temos, inclusive, Emmanuel, que vem justamente para encarnar, para melhorar a educação do país, do nosso país, o que é muito bom para o Brasil, né? Mas em todo o mundo está encarnando pessoas, espíritos, alguns não da Terra, que estão vindo de outros lugares para essa evolução, para mudar esse planeta de provas e expiações para um planeta melhor, regenerado. Então, o melhor conselho hoje que nós temos, nesse momento, é tentar mudar os nossos sentimentos, ter bons sentimentos, né? Boas atitudes, estar mais ligado com a divindade e rezar bastante, meus irmãos. Não tem outro jeito. Diz um espírito que eu li esses dias, ele disse o seguinte, diz, o importante nosso, se vocês soubessem o quanto que é importante a oração, vocês viviam ajoelhados. Mas como nós temos mais coisas a fazer, não podemos viver ajoelhados. Mas é muito importante a oração, a estar nesse fluido de Deus. Não se esquecendo de ajudar os necessitados de toda espécie. Esta fase, meus amigos, não é para os ditos espertos. Você sabe que tem muito espertinho por aí, né? Hoje ainda vi gente cobrando R$17 um negocinho desse aqui, ó, né? O espertinho. Tudo bem, tem muitos fazendo de graça. Nós também estamos fazendo isso de graça. Temos nosso Centro Espírita de Abelardo, como em Cleveland, um grupo de pessoas, estamos fazendo de graça. Compramos com a ajuda de alguns irmãos e estamos fazendo e vamos doar de graça. E é isso que tem que fazer. Então, o importante é não ser os ditos espertos, e sim os ditos despertos. Nós temos que despertar para a nova realidade. É a fase dos despertos. Temos que ser despertos. Fico muito agradecido pelo encontro, por vocês terem nos escutado e desejo a vocês muita luz, muita paz e muito amor no coração. Rajão, muito obrigado por me convidar e se você quiser fazer o encerramento, fico feliz. Então, fico feliz por te receber aqui na casa dos meus pais, Wilson. A todo o pessoal da casa aí do nosso centro, Centro Irmãos de Luz, um grande abraço, um abraço fraterno. E é isso, tenhamos muita serenidade, muito equilíbrio, nada é por acaso. Hoje nós vemos que há muito tempo não se tem um ar tão puro na Terra que nem está se tendo nesses últimos dias, né? Muitas famílias que estavam aí fragmentadas, agora com esse isolamento, se reaproximaram, né? Estão conversando, dialogando. Então, em tudo há um propósito. O silêncio, né? Tem hora que o silêncio, assim, parece... Você escuta o silêncio a voz de Deus. si. Né? Então, pessoal, nossa conversa, né? Nosso momento de uma palavra edificante foi esse. Agradecemos a presença de vocês. E quem sabe uma próxima, né? Uma próxima quinta, de repente vamos nos programando. E estaremos novamente aí com vocês através da live, né? Até que seja possível estarmos novamente nos nossos encontros, nas nossas palestras, lá na Casa Espírita. Então, um grande abraço a todos e, uma vez mais, então, nos concentremos para que assim pedimos ao Pai Celestial que nos abençoe a semana, que abençoe nossos familiares. Pedimos ao Pai toda a sabedoria, inteligência, a proteção e a compreensão que muitas vezes as dificuldades, os momentos difíceis, quando superados, saímos sempre mais fortes. E no fundo sabemos que muitas daquelas dificuldades, um dia no plano espiritual, pedimos por elas, para que vencêssemos declínios,
dificuldades evolutivas que tivemos ou que temos. Então, agradecemos o Pai Celestial pela oportunidade de estarmos aqui nessa jornada terrena, pelo dia de hoje, e pedimos uma semana abençoada e que a luz divina chegue a todos os nossos irmãos, encarnados ou não, que mais necessitam do seu amparo. Que assim seja. Um abraço a todos vocês, meus irmãos. Que a luz fique com vocês. Um grande abraço. Tchau, pessoal. 50 minutos. Bom.